Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, bem-vindos a esta que vai ser a nossa segunda aula, aqui deste conjunto de 31 lições para a oficina do palco. Dei uma introdução, expliquei um pouco o que é o objetivo deste conjunto de técnicas que vou aqui estar a apresentar naquilo que foi, digamos, a primeira aula. Esta segunda aula já tem mais que ver com a definição do foco, do objetivo na conquista do palco e, portanto, aqui, consoante a aplicação prática que queremos ter da nossa oficina, pensemos em palcos bastante diferentes, por exemplo, a profissão, e pensemos em casa com os filhos, a relação com os nossos filhos, quando temos filhos. Ou se não tiverem filhos, imaginem que têm animais de estimação, a forma como se interagem com os vossos animais de estimação, ou então numa posição inversa, em termos de poder, da relação de poder, a vossa relação com os vossos pais, a vossa relação com alguém que vos fia, pode ser um patrão, pode ser um orientador, pode ser alguém a quem vocês prestam contas. E vocês já repararão, consoante essas interações diferentes, vocês vão se posicionar de forma diferente e o vosso foco e objetivo vai ser diferente. Há situações em que vocês vão estar numa posição de domínio ou uma posição de responsabilidade. Eu prefiro mais esta ideia de responsabilidade, de liderança, do que propriamente de domínio, porque ela tem mais que ver com a capacidade de darmos o exemplo, e isso sublinha a nossa essência e não o nosso ego. E depois temos, obviamente, outras situações em que vamos estar nós na posição de receber. Uma será a posição de dar, outra será a posição de receber. Portanto, aqui a ideia é quantidade, qualidade e propósito cênico, perceber em cada um destes palcos o que é que queremos e como é que queremos atingir, para organizar as nossas técnicas e sabermos exatamente como calibrar a nossa energia relativamente àquilo que são os nossos objetivos em cada uma dessas situações. E reconhecer que é essencial evoluir com uma consciência artística, não é? Ou seja, nós termos a consciência artística, no fundo este termo que eu trago aqui, este, digamos, conceito de programação neurolinguística aplicada aqui ao palco, tem muito a ver com nós termos originalidade, nós termos criatividade, mas ao mesmo tempo não perdermos o nosso foco. Primeira percepção, não há nada efetivamente novo. Se vocês pensarem, a própria criatividade assenta sempre num elemento de repetição, mas depois há uma originalidade, ou seja, algo que vem ou provém da forma como vocês combinam esses elementos a partir dos quais partem. E aqui estamos perfeitamente dentro daquilo que é criar o personagem, aquilo que normalmente se chama o laboratório. Portanto, vocês terão que fazer isso e, em primeiro lugar, terão que ter esta ideia de qualidade, quantidade e propósito cênico enquanto objetivos e, por outro lado, serem capazes de fazer evoluir a vossa criatividade artística. Vamos passar ao segundo slide. Relativamente aqui à questão de quantidade, exploração cênica, há aqui um acumulado de experiências, testar papéis, estilos e oficinas. Vocês devem expandir o vosso vocabulário emocional com ética e escuta e, portanto, aqui este princípio, quanto mais cenas você vive, a mais verdade pode aceder e, no fundo, aquela ideia que eu transmiti há pouco. O que quer que vocês façam assenta no vosso portfólio interior, emocional, de situações, de cenas que vocês vão poder aproveitar, ou seja, a forma como vocês veem outros atuar é importante para vocês, em espaço de interação, do mesmo modo que à medida que vocês atuam e de cada experiência que têm, isso melhora e transforma a qualidade com que vocês atuam. Portanto, perceber este input-output, ou seja, vocês têm os inputs do outro, daqueles que vocês mimificam ou copiam, e não há que aqui ter problema em assumi-lo. Ao mesmo tempo, vocês têm que usar isso para acumular experiências, testar papéis, estilos e inclusivamente introduzir estilos de outras oficinas, perceber que determinados comportamentos que funcionam em outras áreas podem ser adaptados, sabendo que aqui o essencial é vocês terem uma imagem forte quando estão perante o outro, projetando a vossa essência e não o vosso ego. E, portanto, tudo isto vos ajuda. Ou seja, tudo é aprendizado. E quanto mais aprenderem, mais evoluirão. Têm que ter cuidado com os excessos, e aqui é muito importante, e aqui voltamos à questão do ego, no fundo, e portanto vocês não devem fugir à profundidade de cada personagem,
e devem ver a variedade como uma forma de aprofundar e não de terem uma atuação meramente superficial. Portanto, os excessos podem levar a isso, ou à superficialidade, ou então a fugir à profundidade. E vocês devem abraçar ambas. Portanto, o excesso aqui pode ser vocês terem, digamos assim, uma multiplicidade de áreas e não fazerem o vosso shadow work, ou seja, o vosso trabalho interior. É um pouco a isto que eu me estou aqui a referir. Ao mesmo tempo, vocês têm que saber sair das personagens. Ou seja, portanto, devem entrar na profundidade de cada personagem, mas depois também devem ter a capacidade e a versatilidade de perceber que foi só um personagem. E aqui tem muito a ver com o trabalho do ego. Mais uma vez, vocês têm que trabalhar a partir da essência e não do ego. A essência tem muito a ver com a vossa criatividade, a vossa noção de relatividade, a capacidade de rirem de vocês próprios, versus aquilo que é, digamos, o envolvimento no próprio palco, na própria situação. Há que haver aqui um equilíbrio, mais uma vez, entre blindagem e autoconfiança e autoestima. Okay? Transição, qualidade com foco, escolher experiências com propósito, procurar desafios técnicos e emocionais e, portanto, mais uma vez, não é sobre fazer muito, é sobre fazer bem e com verdade. E aqui estas palavras, aliás já as anteriores, têm a ver muito com Blavatsky, a sua visão, digamos, das artes de palco e, portanto, isso é um aspecto importante quando vocês estão a trabalhar o foco, que é, aliás, o centro desta lição que estamos a dar hoje. Entretanto, avaliar conscientemente propostas, e aqui estamos a falar dos papéis que vocês escolhem. Quando nós focamos, nós temos que perceber no que é que nos focamos, e aqui é muito importante olhar com cuidado e perceber exatamente o que é que estamos a escolher, porque a ilusão é muito comum, ou seja, muitas vezes pensamos que o papel que estamos a abraçar é profundo quando na verdade é raso. E outras vezes olhamos para um papel como sendo muito raso, quando na verdade ele obriga a um trabalho e uma transformação interna muito grande. Esta capacidade vem pela experiência, naturalmente, mas vem também por ter à partida uma visão de desconfiança natural relativamente à natureza das coisas, que deve corresponder a uma curiosidade pela positiva. Ou seja, devemos pela positiva ser curiosos relativamente às situações que nos são colocadas na vida, ou seja, os diferentes palcos que nos são oferecidos, os diferentes personagens que nos aparecem, a possibilidade de os desempenhar e olhar desse ponto de vista. Depois devemos fazer aquilo que é a integração connosco, que é o tal infinito que aparece aqui em segundo lugar, que é avaliar os nossos valores, a coerência, a ética nas nossas escolhas e perceber se aquele papel, até porque esta noção de profundo ou raso tem muito a ver com os nossos valores, com a nossa coerência e com a nossa ética. Então fazer essa avaliação é um aspecto absolutamente crucial e essencial que façamos. Depois, qualidade e propósito cênico, uma busca por integridade artística, projetos que impactem e transformem, devem ser as nossas perspectivas no propósito cénico. Aqui estamos a trabalhar concretamente a questão do propósito cénico, portanto, buscar integridade artística, projetos que impactem e transformem e, portanto, no fundo, contar histórias que valham efetivamente a pena. Porque assim, nós, ao sermos atores, estamos a contar uma história, estamos a encenar ou a trazer para o palco uma narrativa. Nós temos também um papel de encenador. Qualquer ator é ele próprio um encenador da cena que vai fazer a seguir. Tem que mergulhar naquele texto, tem que o perceber profundamente, tem missão de serviço, mas depois tem que o encarnar. E a forma como o encarna é absolutamente sua. Portanto, esta forma de contar histórias por ação, através do corpo, em direção aos outros, tem que ser muito bem trabalhada e tem que ser com propósito. Daí a questão do propósito cênico, ou seja, tem que valer a pena. Então, deve haver essa integridade artística com os nossos valores, como dissemos há pouco, com os nossos valores, com a nossa missão, e depois usar isso de forma a impactar. E isto é a forma de otimizar, no fundo, a qualidade do nosso propósito cênico. Portanto, agora vamos para a parte de exercício. Em que fase é que você está? Isto aqui tem a ver também com um bocadinho de autoanálise. Nós aqui estamos sempre em programação neurolinguística e, portanto, trazemos sempre aqui um exercício em cada lição. E, perante tudo isto que eu acabei de dizer do foco cénico, aquilo que tem que se perguntar a si próprio em que fase é que está. Se está numa fase de quantidade, se está numa fase de transição, se já está numa fase de propósito. E tirar 5, 10 minutos para o fazer e ter aqui uma escolha clara de evolução consciente, ok? E este aspecto é muito importante que o faça,
de uma forma, digamos, contínua. A ideia será que faça isto durante 90 dias, todos os dias, tirar 5 minutos para fazer. E aqui está mais ou menos o ciclo de como é que você vai fazer isto. Ou seja, o dia 1 autoanálise, o 2 faz um mapa de influências, pode inclusivamente escrever, ter um bloco no qual escreve exatamente aquilo que entende sobre a situação, depois como é que atuou, ou seja, como é que aconteceu mesmo, e portanto isto entre o dia 3 e o dia 5, não é? Cenas, portanto, o dia 1 autoanálise, o dia 2 mapa de influências, 3, 5 dias, entre o terceiro e o quinto dia, quais foram as cenas que aconteceram. Depois, perante isso e perante o estudo que fez, vai ter uma declaração de intenção no dia 6, o dia 7, planejamento ético. Ou seja, isto é uma semana e vai ter 5 minutos para fazer isto em cada um desses dias. Fará isto durante 90 dias, como eu já disse. E, portanto, esta será uma forma de treinar o foco, ok? E, basicamente, era este exercício de PNL prático que também vos queria propor, ok? Voltamos a ver amanhã. Espero que tenham gostado da lição de hoje. Até amanhã.